Quero saudar todos os irmãos aqui presentes, nossos amigos aqui presentes, nossos amigos também que nos acompanham aí em seus lares, em suas casas também, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa data especial parabenizar todas as mães por esse dia tão especial. Deus abençoe cada uma das mães aqui presente, a minha mãe que está ali presente, a minha esposa também aqui, e todas as mães que se encontram aí em seus lares, em suas casas. Deus abençoe abundantemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos aqui, os nossos amigos que nos acompanham também em seus lares, a abrirem a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1. Nós iremos ler o texto, depois nós vamos ter um momento de oração, pedindo ao Senhor que esta noite possa falar aos nossos corações. Neemias, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes
eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isto tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Também uma carta para Asaf, guardas das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Quero convidar os irmãos aqui presentes, os amigos que nos acompanham em seus lares e suas casas, a curvarem a cabeça para que nós possamos orar, falarmos com o Senhor. Santo Deus, te louvamos pelo privilégio que temos, tão grande, de podermos estar juntos mais uma vez, Senhor. Alguns aqui no templo, outros, Pai, em seus lares, em suas casas, nos acompanhando nesse instante. Pai, estamos diante da Tua tão santa e preciosa palavra, palavra viva, palavra eficaz, que tem o poder para transformar aquele que crerem em Tua palavra. Nós agora rogamos ao Senhor que ilumines nossas mentes, que ilumines os nossos corações, para que com clareza nós possamos compreender aquilo que acabamos de ler nesse instante. Pai, quero nesse instante reconhecer toda a minha total e completa dependência do Senhor. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá em seus lares, em suas casas, agora nos acompanhando, Pai, elas almejam ouvirem uma palavra da parte do Senhor e não de minha parte. Então, Senhor, por tua misericórdia e graça, eu lhe peço, usa-me nesse instante, embora eu não seja merecedor. Assim te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nossos convidados, você que nos acompanha aí em seus lares, em suas casas também nesta noite, quero fazer uma seguinte pergunta, àqueles que estão nos acompanhando em suas casas e aqui também no templo. A pergunta é: como está o seu coração esta noite? Como está o seu coração? Talvez uma grande tristeza esteja alojado aí em seu coração. Talvez você chegou hoje aqui à casa do Senhor, e talvez você esteja nos acompanhando aí em seu lar, em sua casa, com uma grande tristeza, uma imensa tristeza
alojada aí em seu coração. Eu quero pensar com os irmãos, com nossos amigos e convidados sobre o tema tristeza do coração. Tristeza do coração. E nós iremos analisar o livro aqui de Neemias, esses primeiros capítulos, e analisarmos como Neemias enfrentou uma grande tristeza que alojava ali em seu coração. No ano 600 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, os muros, os templos, levou boa parte dos habitantes de Jerusalém para Babilônia, mas deixou uns remanescentes lá em Judá, em Jerusalém. Passados 70 anos, já agora com o Império Medo-Persas, Ciro se levanta e permite que um grupo de judeus, ou aqueles que quisessem voltar para Jerusalém ou para Judá, tinham a liberdade para retornarem. No ano 538 a.C., uma comitiva de judeus lá da Babilônia retornam para Jerusalém, para Judá, governados, liderados por Zorobabel. No ano 457 a.C., já agora Artaxerxes permite que Esdra volte para Jerusalém com um grupo também de judeus. E agora no ano 444 entra Neemias na história. Passados 13 anos que Esdra vem de Jerusalém, vem da Babilônia para Jerusalém, agora Neemias também pede ao rei que lhe envie até Jerusalém ou Judá para reconstruir os muros da cidade. Em meio a tudo isso, quero pensar com os irmãos sobre essa tristeza que alojava no coração de Neemias. Tristeza do coração. Quero pensar com os amados irmãos aqui, nossos amigos em casa, sobre a causa da tristeza que havia no coração de Neemias, as expressões dessa tristeza, e em terceiro, as soluções para essa tristeza. Por que Neemias estava tão triste? Qual a causa dessa tristeza? Segundo, como Neemias expressou essa tristeza? E terceiro, quais foram as soluções para essas tristezas? As causas dessas tristezas está aí no verso número 1 que nós lemos no livro de Neemias, capítulo número 1. As causas dessas tristezas, diz o texto: palavras de Neemias, filhos de Racalias, no mês de Quisleu, ou seja, novembro e dezembro. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. As causas da tristeza no coração de Neemias. Primeiro, a situação em que seu povo se encontrava. Segundo, a situação em que os muros da cidade se encontravam. E como se encontrava o povo, o texto nos diz, em miséria e desprezo. Miséria aqui é uma situação ruim, desagradável, uma situação de infelicidade. Desprezo é condição de vergonha, condição de desgraça. Era essa a situação do povo. Neemias recebe essa notícia por parte de seu irmão Anani, dizendo: olha, a situação está complicada, o povo está em uma miséria total, uma situação tão ruim, tão desagradável, há tanta infelicidade, ao olhar naquelas pessoas que estão lá, miséria total e desprezo, uma situação tão humilhante, ver o povo naquela situação de tanta pobreza, tanta desgraça, era a situação que o povo se encontrava. E mais, Neemias, olha, os muros da cidade, total ruína.
Olha, os portões ainda queimados pelo fogo. Você sabe quando Nabucodonosor foi lá e arrebentou com a cidade, derrubou os muros, queimou os portões? Pois é. Já se passaram tantos anos e a coisa está do mesmo jeito lá. Miséria total, desgraça total. Foi tudo isso que causou uma enorme tristeza no coração de Neemias. Essa foi a causa da tristeza no coração de Neemias. Saber que o seu povo estava em miséria e desprezo, e que a cidade lá estava totalmente destruída. Agora eu pergunto, quais têm sido as causas da tristeza que há em seu coração? Quais têm sido a causa, ou as causas da tristeza que há em seu coração? Talvez você esteja com uma grande tristeza em seu coração aqui esta noite. Eu pergunto, quais são as causas? De Neemias nós já sabemos aqui. Ele ouviu como estava seu povo, a cidade, e ficou triste demais. E quais têm sido as causas de tristeza no seu coração? Talvez algo que esteja te afrontando. Talvez também uma situação devido a esse momento que estamos enfrentando, de pandemias. Talvez uma situação econômica difícil, complicada. Você não tem visto, talvez não esteja havendo uma saída, ou talvez uma solução. E talvez já esteja num momento de desprezo, de angústia e até talvez de humilhação, por não ver uma saída. E quem sabe a causa da tristeza do seu coração seja uma doença, uma enfermidade que está aí alojada no seu coração, e você não vê saída, não vê uma esperança. Ou talvez seja a dor da perda de um ente querido. Eu não sei a causa da tristeza do seu coração, mas tem alguém aqui essa noite que sabe a causa da tristeza do seu coração. As causas da tristeza do coração de Neemias, a situação em que encontrava seu povo e a cidade de Jerusalém. Agora, as expressões dessa tristeza, como Neemias se expressou, demonstrou essa tristeza tão grande que havia lá em seu coração. Olha o que diz o verso número 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Quando ouvi estas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Como foi que Neemias expressou a grande tristeza que havia em seu coração? Por meio de choro e lamentações. Choro aqui é derramar lágrimas, chorar amargamente. Neemias, quando ouviu a história lá, como estava o seu povo, como estava a sua cidade, o texto diz que Neemias chora. E aqui é derramar lágrimas, é chorar amargamente devido à situação em que se encontrava ao seu povo e à sua cidade, lá em Jerusalém, em Judá. Lamento aqui, a ideia é cobrir-se de luto. Cobrir-se de luto. Ou seja, havia uma grande dor no coração de Neemias, semelhante como se ele tivesse perdido um ente querido. Uma dor tão profunda em seu coração, onde ele lamentava: poxa, Senhor, como é triste ouvir essas notícias do meu povo, como eles se encontram lá em misérias, em desprezo, como isso é triste, como isso dói em meu coração, em saber como está a cidade lá dos meus pais, destruída, arruinada, como isso aflige o meu coração. Neemias tinha um grande lamento lá em seu coração. Foi assim que Neemias expressou a tristeza do seu coração: choro e lamento. Agora, esse choro e lamento, o texto nos diz que foi por alguns dias. Olha o verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Veja esse detalhe: por alguns dias. Não é errado chorar, lamentar diante de situações tão complexas da vida. Nada de errado em chorar, lamentar, nada de errado nisso. Mas nós não podemos ficar presos nesse momento, nessa situação de choro e de lamentações o tempo todo. O texto diz que Neemias chorou, lamentou por alguns dias. Ah, Senhor, que situação difícil. Chorou, lamentou, mas depois veio uma segunda parte: buscar as soluções para esse problema, as soluções para essa grande tristeza. As causas da tristeza do coração de Neemias:
a situação em que encontrava seu povo e a sua cidade. As expressões, como Neemias se expressou: choro e lamentação. Talvez, quem sabe, tenha sido também essa forma que você tem expressado a sua grande tristeza. Choro e lamentações. Talvez. Quem sabe, o que ninguém tem visto, a não ser Deus, é você estar lá no seu quarto, chorando e lamentando devido à sua situação momentânea. Então, quem sabe? Agora, Neemias dá um outro passo, que é buscar as soluções para essa tristeza. 3 coisas Neemias faz. Primeira, fala com Deus, fala com o rei e tem um plano de ação. 3 coisas. Neemias então agora ele vai falar com Deus sobre a sua tristeza. Neemias depois vai falar com o rei sobre o seu problema. E Neemias então tem agora um plano de ação para resolver essa situação. Primeira coisa que Neemias vai fazer é falar com Deus. Olha o verso número 4, finalzinho do verso número 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Agora, olha o verso número, por favor, o verso número 11. Verso número 11, diz assim, finalzinho do verso número 11. Neemias conclui sua oração dizendo assim: faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem, ou seja, do rei Artaxerxes. Nesse tempo eu era copeiro do rei, função tão importante que Neemias ocupava. Ele era copeiro do rei. Veja que o primeiro passo que Neemias dá, em busca de uma solução para a tristeza do seu coração, é falar com Deus. Falar com Deus. Agora, quanto tempo foi isso? O texto nos diz que quando Neemias recebeu a notícia, foi no mês de Quisleu, novembro e dezembro. E no mês que Neemias vai falar com o rei Artaxerxes, foi no mês de Nissan, ou seja, março e abril. Então nós temos 4 meses que Neemias tirou para orar. Ele recebe a notícia e depois ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai falar com Deus sobre aquela situação que estavam passando. E você vê aí uma das suas orações, onde ele diz: ah, Senhor, nós pecamos contra ti, transgredimos os seus mandamentos, fomos rebeldes aos seus mandamentos, nós pecamos contra ti. Agora, Senhor, lembra das tuas promessas, tem misericórdia e me conceda graça hoje, quando eu estiver diante desse homem aí, ou seja, o rei Artaxerxes. Me conceda graça. Primeiro passo que Neemias dá, em busca de uma solução para a grande tristeza do seu coração, foi falar com Deus. Tirar 4 meses para falar com Deus. Apresentar diante do Senhor a sua grande aflição, a angústia do seu coração. Agora, depois de falar com Deus, vem um segundo passo. Neemias agora vai falar com o rei Artaxerxes, sobre o assunto. Olha o que diz aí, capítulo número 2. Capítulo número 2, até o verso número 5. No mês de Nissan, ou seja, março ou abril, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados?
o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Depois de Neemias tirar 4 meses para falar com Deus, apresentar a causa da sua grande tristeza ao Senhor, Neemias agora vai falar com o rei. Agora, observe que não foi algo tão simples falar com o rei. Talvez você pense assim: então foi fácil, Neemias já era copeiro do rei, chegou lá e foi falar com o rei. Não foi tão simples assim. Neemias era copeiro do rei, ocupava uma função muito importante ali, de altíssima confiabilidade, mas naquele dia, Neemias estava triste. O semblante de Neemias era um semblante triste, e o rei percebe isso e fala: Neemias, o que está acontecendo? Você não está doente? Vejo que o seu semblante está tão triste, o que está acontecendo? O texto nos diz que Neemias temeu muito quando o rei fez essa pergunta. Por quê? Naqueles dias, naquela época, não se permitia que alguém demonstrasse ou tivesse um semblante triste diante do rei. Os reis, os monarcas acreditavam que só o fato de uma pessoa estar diante dele, de um rei ou de um monarca, era suficiente para ele estar alegre. Então não se admitia semblante triste diante do rei. Por isso, quando o rei pergunta a Neemias: o que está acontecendo? Eu não sou suficiente para te alegrar? É isso? Neemias ficou com muito medo naquele instante, mas ele falou: rei, está acontecendo assim, assim, assado. Como eu poderia estar alegre, rei, se o meu povo lá está em desprezo total, humilhação total? A cidade onde foi sepultados os meus pais lá, os sepulcros dos meus pais, está tudo derrubado, destruída a cidade. Como é que eu poderia estar feliz, rei? Não tem como. Neemias primeiro vai falar com Deus sobre a sua grande tristeza. Depois Neemias vai falar com o rei sobre o assunto, a causa da sua grande tristeza. Quem sabe, meu irmão, você que está conosco aqui esta noite, quem sabe você que está nos acompanhando em casa, quem sabe você já tem orado, falado com o Senhor sobre a causa da sua grande tristeza, quem sabe? Mas quem sabe não é agora a hora de compartilhar com alguém, buscar alguém para compartilhar a causa dessa grande tristeza, dar um segundo passo, quem sabe? Neemias orou, mas ele não ficou lá só orando. 4 meses orando, buscando o Senhor, pedindo um direcionamento, um plano, uma ação. Mas depois de 4 meses, após Deus dar para ele o direcionamento, Neemias se levanta, cessa a oração e fala: agora é hora de ir lá falar com o rei. Não basta ficar só orando. É preciso também agir. Uma terceira coisa que Neemias faz, depois de falar com Deus, falar com o rei, Neemias agora apresenta um plano de ação diante do rei Artaxerxes. Olha o que diz o verso número 6. Se for do agrado do rei, se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentado ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar essa sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, olha o que o Neemias também diz ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região dos outros lados do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Olha o que diz o texto: e o rei me deu o que eu pedi. Por quê? O texto diz: porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias tem um plano de ação. Neemias tirou 4 meses para falar com Deus.
Nesses 4 meses, Neemias buscou direcionamento da parte de Deus sobre o que fazer diante daquela situação. Deus então dá um plano de ação a Neemias, e ele então agora vai falar com o rei, e quando o rei diz: tudo bem, Neemias, qual é o seu plano de ação? O que você precisa? Eu preciso que o Senhor me envie lá a Jerusalém, eu preciso que o Senhor me dê ainda madeira para reconstruir os muros, os portões, construir uma casa para mim. Eu preciso que o Senhor me envie, aí me dê uma carta de salvo-conduto, para que eu não seja morto pelos inimigos na trajetória aí. E o rei diz: tudo bem, Neemias, você pode ir, vou te conceder tudo isso aí. Só que Neemias conclui dizendo assim: tudo isso o rei lhe deu, por quê? Ele diz: porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias então é enviado a Jerusalém, a Judá, com uma comitiva ou com uma escolta de soldados, e Neemias então começa a grande obra de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. 52 dias os muros estavam já reconstruídos. Neemias então é enviado como governador, inclusive, da nação de Judá. Meus queridos amados irmãos e convidados, a pergunta que fazemos é: quais as causas da tristeza que há em seu coração? Quais as causas da tristeza que há em seu coração? Não é errado chorar e lamentar, mas a pergunta é: até quando você vai ficar chorando e lamentando? Até quando? A solução começa com um tempo precioso de oração e jejum. Pastor, estou enfrentando uma grande tristeza em meu coração. Uma grande tristeza, o que eu faço? Neemias nos ensina. Primeiro passo: buscar a Deus, falar com Deus, tirar um tempo para buscar ao Senhor, direcionamento, confessar pecados. Neemias, em sua oração, ele confessa pecados, fala: Senhor, nós pecamos contra Ti, nós transgredimos os Teus mandamentos, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia. Depois de passar um tempo orando, Neemias então vai falar com o rei Artaxerxes, depois já tem um plano de ação para enfrentar aquilo que estava trazendo tanta tristeza ao seu coração. Meus irmãos aqui presentes, nossos amigos aí em casa, eu não sei quais as causas ou por que você tem estado tão triste, eu não sei, mas Deus sabe as causas da tristeza para o seu coração. E Ele não só sabe, como Ele pode trazer novamente a alegria para o seu coração. Se você já teve um encontro pessoal com Jesus, é possível que você esteja vivendo uma grande tristeza por dificuldades financeiras, dificuldades físicas, por essas razões aí. Mas se você não teve encontro pessoal com Jesus ainda, quero dizer para você, a principal tristeza do coração do ser homem, o que gera mais tristeza no coração do homem, é pecado. É pecado. E pecado, só Jesus pode resolver, só Ele pode perdoar pecados. O homem não consegue ser feliz com um coração cheio de pecado. Como ele pode ser feliz com tanta culpa em sua alma? Então talvez a sua necessidade agora, urgente, é recorrer a Jesus e buscar dele perdão para os seus pecados. Quero convidar os irmãos aqui presentes, você que está em casa agora nos acompanhando, a curvar a cabeça onde você está, para que nós possamos fazer uma oração. Apresente agora diante do Senhor a sua tristeza, aquilo que tem causado tanta tristeza ao seu coração. Meus irmãos e meus amigos que nos acompanham, Deus, Ele conhece o seu coração, conhece o coração dos irmãos que estão aqui esta noite, e conhece também o seu coração, você que nos acompanha aí em seu lar, em sua casa. E Deus sabe que neste momento há muitas pessoas aqui no templo e em suas casas, enfrentando uma grande tristeza em seus corações. Quero convidá-lo a vir a Cristo esta noite,
a recorrer a Deus esta noite. Eu quero convidá-lo a voltar ao Senhor, a apresentar a causa da tristeza do seu coração ao Senhor, a tirar um tempo para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Essas coisas têm assolado meu coração, têm me deixado tão triste. Eu não vejo uma saída, eu não vejo uma solução, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. E então eu oro para que o Senhor entre com providência nessa questão. As soluções para a tristeza que havia no coração de Neemias começou com uma oração, com um zelo pela oração. Então convido você também a buscar a Deus em oração. Senhor, eu oro neste momento em prol das pessoas que estão aqui no templo, enfrentando grandes tristeza em seus corações, devido, Senhor, talvez às incertezas do momento. Talvez as causas sejam financeiras, físicas ou espirituais, pecados cometidos contra o Senhor, eu não sei. Mas eu peço que o Senhor venha abençoar os meus irmãos que estão aqui agora na casa do Senhor, que eles sejam renovados pelo Senhor, vivificados pelo Senhor, curados pelo Senhor. Também oro, Senhor, pelos meus amigos, aquelas pessoas que neste momento estão nos acompanhando lá em seus lares, em suas casas, agora, e em um outro momento também, em que outras pessoas estarão também ouvindo e acompanhando esse sermão. O Senhor conhece também as tristezas dos corações, ou as causas das tristezas que há nos corações das pessoas que nos acompanham agora em seus lares, em suas casas também. Eu oro por essas pessoas, Pai, que o Senhor possa abençoá-las também, que o Senhor possa trazê-las de volta ao primeiro amor, que o Senhor possa iluminar a mente dessas pessoas para que elas possam compreender que as soluções para as tristezas da nossa alma começa com o Senhor, começa com uma vida de oração, de jejum, de consagração, de quebrantamento aos pés do Senhor. Depois, a partir disso, o Senhor nos dá o direcionamento, as diretrizes sobre o que nós devemos fazer. Mas tudo começa a partir de uma oração. Então, Senhor, abençoe nossos amigos, mude a história da vida deles agora, para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nossos irmãos aqui e nossos amigos também que se encontram em casa, não poderia concluir esse culto solene, sem enfatizarmos aquilo que temos falado incansavelmente aqui. É muito importante virmos à casa do Senhor, estarmos juntos no templo, é muito importante, devemos fazer isso. Mas eu quero mais uma vez lembrá-lo, o que nos mantém vivos espiritualmente são as nossas devocionais particulares com o Senhor. Eu não acredito em um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo, que não tem zelo pela palavra do Senhor no seu dia a dia, e nem zelo por uma vida de oração. Eu não acredito, não acredito. Pastor, aquela pessoa é fervorosa, ela é cheia do Espírito Santo, o problema é que ela não gosta de orar, nem de ler a Bíblia, mas olha, o Senhor precisa ver ela pregar, ou cantar, ou tocar. Não é verdade, tudo é falsidade. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo zela pela leitura da palavra no seu dia a dia e zela por uma vida de oração no seu particular também. Então, os irmãos aqui presentes, que Deus nos ajude a cultivar as nossas devocionais durante essas novas semanas aí. Os amigos em casa, que Deus também lhe ajude a zelar pelas devocionais também em seu dia a dia. Os irmãos aqui presentes, nossos amigos também em casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Que você tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.